E aí pessoal do YouTube, Fox Walkberry na área. E nesse vídeo eu falo do episódio 5 da quarta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem nos Estados Unidos. Então, cara, por onde eu começo? Primeiramente, nós temos que definir o que aconteceu e comentar a respeito, né? Já que uma parte do grupo da prisão não estava na prisão no momento, que no caso é o Rick, a Carol e mais o quarteto que saiu nos episódios anteriores, deu pra ver um grande foco no grupo da prisão, principalmente no Hershel. Porque assim, desde a segunda temporada, o Hershel nunca foi focado, então foi muito bom ver um episódio focado não só nele, mas assim, principalmente nele. Como se ele fosse, sabe, um principal. Foi bom ver também a questão do Hershel se safar de certas situações, mostrar como ele lida com situações de perigo, matando zumbis, etc. A questão religiosa, né, que ele rezava antes de matar a pessoa, mas enfim, a questão de focar nele já foi o ganho do episódio. E assim, já que a cerca foi aberta pelos zumbis e os zumbis entraram na prisão, deu pra ver uma maior proximidade em questão de relação pai e filho. Porque finalmente deu pra ver que o Cal é um personagem útil, né? Porque nos últimos episódios, assim, ele, sabe, dava um tiro, matava um zumbi, matava dois, mas nesse episódio ele se superou. Ele se mostrou ser um personagem muito forte se comparado com os outros. E mostrar isso pro pai foi uma coisa completamente excelente, porque assim, finalmente o Rick viu que o filho não é simplesmente alguém que ele tem que proteger, mas alguém que ele pode contar com uma ajuda. E quando os zumbis invadiram a prisão, quando mostrou o Cal usando uma M16, ou sei lá qual seja aquela arma, eu acho que foi assim, uma coisa muito legal, porque lembrou um pouco os aspectos do Cal da história em quadrinhos, porque ele também usou uma M16, ou sei lá, uma metralhadora para tentar matar o Negan. Então assim, ver assim, não que seja uma referência, mas algo que lembra um pouco a história em quadrinhos, foi muito bom também de ver isso. Também teve a questão da Lizzie, que apareceu nesse episódio, que se mostrou bem acostumada em certas situações, mas assim, não completamente, mas ver que ela soube controlar mais ou menos a situação, atrair o zumbi, mais ou menos assim. A aparição dela, né, por si só já foi bem legal de ver ela em ação, não que ela tenha matado algum zumbi, mas ver ela no meio dessa confusão toda e como ela ia agir também, ver como o personagem reage diante de tal situação também foi bom. A Sasha não apareceu muito, né, porque ela ficou doente, o Glenn ficou doente, todo mundo ficou doente, o Dr. S morreu, a morte dele foi interessante, mas eu acho que foi um pouco de desperdício, porque o Dr. S ele só foi focado em, tipo, 3 episódios, mais ou menos. Então assim, eu ia gostar muito se o pessoal tivesse focado mais nele, mas infelizmente ele morreu, né? Então não deu pra ver muito desse personagem, e ele morrendo foi meio que um desperdício, mas ele estava doente e tinha que morrer. Eu já sabia que ele ia morrer e tudo mais. E também tivemos a grande volta do governador, não que seja uma grande volta, né, porque ele apenas olhou pra prisão, deu uma viradinha pra revelar que o cara tem tapa-olho, ó, o governador ali, pô, grande coisa, tipo, tá, como se ninguém soubesse que ele ia voltar, né, porque, assim, eu não sei porque as promos dos Estados Unidos não mostrou isso, mas aqui na Fox, né, que é o canal brasileiro que passa do Walking Dead, mostrou uma promo desse episódio e deu pra ver que o governador ia voltar. Então, pra quem viu esse comercial aqui na Fox, deu pra deduzir que ele ia voltar, deu pra ter certeza disso. Então assim, pra mim não foi uma grande surpresa, porque eu já sabia que ele ia aparecer. Então a aparição dele não foi lá grande coisa, né? Até mesmo o jeito que ele apareceu, pô, tocou uma musiquinha de suspense, olhou pra prisão, deu uma viradinha, não foi lá grande coisa, mas... Então assim, mostrar que o governador tá de volta vai mostrar que a guerra realmente vai começar. Não aquela guerra tosca que teve na terceira temporada, mas vai começar uma grande guerra agora, provavelmente. Então é só esperar pra ver. Então, assim, também o Glenn ficou doente, então essa cena meio que criou uma cena assim de suspense, sabe, será que ele vai morrer ou não? Eu queria que ele morresse, mas eu acho que todo mundo ficou meio, sabe, nervoso por essa cena, porque o pessoal alguns queriam que ele ficasse vivo, mas assim, ele acabou ficando vivo no final, e essa situação só foi para criar um suspense adicional. Mas deu pra ver assim, eu acho que o que diferenciou esse episódio dos outros foi botar um personagem principal numa situação de perigo, porque anteriormente foram só os prisioneiros de fundo que ficavam doentes, o Dr. S, o Patrick. Então assim, ver finalmente um personagem principal ficar doente e sofrer as consequências por causa disso foi uma coisa assim nova, e eu considero isso assim uma escolha muito boa pra botar nesse episódio. Então, resumindo, cara, como ponto positivo foi maior participação do Hershel, maior foco no Cal, a questão dele evoluir, né, entre aspas, a questão do Rick ver o Cal como uma pessoa que
que ele pode, sabe, pedir ajuda e não só querer proteger toda hora. Finalmente a Meg entra em ação sozinha, a relação dela com o pai, né, que não é quase nenhuma novidade, a relação do Rick e do Cal, que eu já falei anteriormente, zumbis, a cerca quebrou, né, a cerca arrebentou. Foram vários pontos legais que foram mostrados nesse episódio. Em questão de pontos assim, negativos nesse episódio, eu acho que eu posso dizer, como eu disse anteriormente, o pouco foco no Dr. S, que ele não apareceu muito, a falta de certos personagens que não estavam na prisão no momento, no caso o Tyrese, Daryl Dixon, a Michonne e Bob Stuckey, porque eles ainda estavam voltando, né? Mas eu acho que se eles estivessem na prisão naquele momento ia ser um episódio muito melhor. Não que o episódio foi ruim, mas eu acho que eu senti um pouco de falta deles. Então assim, o episódio, por conter vários zumbis, ter a morte de personagens de fundo, ter o foco em personagens que nunca foram tão focados anteriormente e a resposta deles em situações de perigo, os zumbis finalmente entrando na prisão, o Rick entrando em ação junto com o filho, finalmente. Então esses vários pontos fizeram desse episódio um episódio muito bom de assistir. Não foi aquela coisa entediosa, sabe? Foi mais assim, uma coisa mais focada no suspense. Porque assim, não foi aquela drama pessoal, mas foi algo que assim, foi mais uma corrida contra o tempo. A questão do Rick e do Cal matarem os zumbis porque a grade tinha arrebentado, o Herschel, a Meg matarem os zumbis dentro da prisão. Então assim, foi só ataque de zumbi, foi suspense, então personagens principais em situações realmente dramáticas e de suspense, doentes, então assim... Então resumidamente foi um episódio muito bom de assistir, então como nota eu vou dar 8,5. Então é isso aí pessoal, Fox, Walker BR, partindo até o próximo vídeo, valeu!